utilizar essa técnica para poder satisfazer esse sonho de ser mãe, de constituir uma família mesmo. Só corrigindo aqui, eu falei terceiro grau, mas é segundo grau, tá? Eu errei aqui, então tô só corrigindo, tá? E assim, Ana, sobre os casais, lá na Ucrânia só pode ser casal hétero, né? Aqui já no Brasil não tem essa questão de sexualidade, pode ser qualquer casal, qualquer pessoa, quanto hétero, homossexual. Homoafetivo, né? Isso. E os custos daqui dos procedimentos aqui no Brasil são bem mais abaixo do que nos outros países, como, por exemplo, lá nos Estados Unidos. Eu acredito que seja a questão da procura também, né? O Brasil, eu acho que ele é muito pioneiro na questão da adoção. Sim. Então, isso faz com que a barriga emprestada ou solidária, ela não seja uma procura tão ideal, até porque não é uma prática muito comum de acontecer no nosso país, como é nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Então, o que é de interessante no livro, que a gente consegue visualizar na teoria da justiça, é que ali você vê o vínculo que ocorre de uma barriga de aluguel, porque quando você contrata algo, você se sente na obrigação de receber aquele bem. Você comprou, você pagou aquilo e você quer receber. E o fato que muitas vezes não se é levado em consideração é que, através do nosso cordão umbilical, o Conselho Regional de Medicina sabe falar isso muito melhor do que nós do direito, existe uma questão psíquica, afetiva, de ligação materna com a pessoa que está ali emprestando o seu útero. Então, assim, existe uma formação de um corpo, de uma espera, e que, assim, às vezes, hoje não se é tão avançado esse acompanhamento. Por isso que, para você fazer um trabalho ou uma procura tão intensa de se investir num filho através de uma finança, é importante que a gente entenda quem são os envolvidos, né, com quem que eu vou retratar para trazer essa pessoa para o nosso meio, para o nosso convívio, se a pessoa, ela psicologicamente, ela é uma pessoa bem resolvida, que realmente não está disposta a ter aquela criança com ela, porque, querendo ou não, eu acredito que, mesmo que seja de um empréstimo ali, você gera um sentimento pelo período de uma gestação. Sim. Então, se a gente for para ver assim, né, é interessante como a sociedade, ela fala, ela enxerga mesmo sobre o assunto, né? Então, cada país, ele discorre de uma forma, tem uma visão. O Reino Unido, a Grécia, ela possibilita, assim, a técnica, porém só apenas para o cidadão. Por quê? Para que não fique povoado demais, né? Porque pais do mundo inteiro sonham isso. Então, se tem países que, imagina só, sou homossexual e estou lá na Ucrânia. E aí, eu tenho um sonho de ser mãe, eu vou para onde? Eu vou para onde possa ter, né? Onde eu posso realizar tudo aquilo lá. Então, assim, Israel, Portugal agora, ela em 2017, ela entrou em vigor a lei deles lá e ela regulamenta a aplicação da barriga de aluguel, tanto para casais heterossexuais como casais homossexuais que têm capacidade de conceber. Então, assim, é um assunto bem interessante, né? No entanto, teve aquele caso que até o livro trata, né? Que é o caso lá do BBM lá,
e que ocorreu lá nos Estados Unidos, né? Lá em 1985, o autor relata para a gente esse caso aí, foi lá em Nova Jersey, né? Uhum. E aonde o casal, né, o William e a Elizabeth, eles não conseguiam engravidar, tinham um sonho de construir a família. No entanto, a Elizabeth foi diagnosticada com esclerose múltipla. Então, aí eles resolveram anunciar. O livro fala um pouquinho, pessoal, que para quem não conhece, então eles resolveram anunciar que contratariam a barriga de aluguel. Então, diversas mulheres entraram em contato, o casal, então e acabou eles fazendo uma seleção e selecionou a Mary Beth. Isso. Ela tinha 29 anos, já era casada, era mãe de 2 crianças. Então, resumidamente, as partes concordaram e assinaram um contrato, prevendo que a técnica a ser realizada seria a inseminação artificial, né? Então, foi colhido o esperma do William e fertilizado na Mary, e as despesas médicas seriam custeadas pelo casal. E no final da gestação, a Mary entregaria a criança juntamente com um contrato, e no contrato era informado que ela abriria mão dos direitos maternos e ela ainda receberia a quantia de $10 mil. Então, vê bem, assim, na verdade, assim, teve fora os custos, né? Foi um comércio, né? Foi um verdadeiro comércio, teve um fim lucrativo, né? Então, assim, e vale ressaltar que lá naquela época, lá em Nova Jersey, não tinha a cidade, não tinha a legislação acerca do comércio de barriga de aluguel. Então, naquela época, não era proibido. Porque o bebê nasceu em 86 e no dia de entregar a criança, ela fugiu, né? A Mary fugiu e ela não honrou com o contrato, né? Dessa forma. Só que eliminar foi depois deferida pela Suprema Corte, né? Porque o juiz alega que também tem o afeto maternal. E por mais que a Mary Beth não tenha condições de criar a criança, mas ela é mãe, ela que gerou o bebê. Então ela também tem um afeto maternal. Então ela tinha direito de ver a criança. Você e viu ficou até bom para ambas as partes, porque o William ficou com a guarda, mas a Mary Beth também poderia ir lá ver a criança. Então, eu achei interessante a posição do juiz, que o livro traz também, que ele alega que a pessoa não pode comprar aquilo que é seu, e que ele viu o caso como que não houve uma exploração da mulher, né? Sim. E é interessante que, visto que lá nos Estados Unidos, os homens podem vender seu esperma, olha que interessante, eles podem vender o esperma, mas a mulher não pode vender seu óvulo e útero. Gente... É bem assim, então tem uma lei igualitária aí que é meio assim, peculiar, né? Não é tão coerente assim, né? Então é isso, né, pessoal? Assim, nós passamos aqui um pouquinho daquilo que foi abordado nos nossos trabalhos do Inter. É um tema bastante eficaz, polêmico a ser pesquisado. É um tema que ainda não tem tanta procura dentro do nosso país, mas muito interessante para um autoconhecimento no nosso futuro, né? Então, assim, eu acho que ele não é, eu acho complementando, eu acho que ele não é tão procurado pelo valor, né? Hoje eu acredito, eu não parei para ver isso. O valor é meio caro. Assim, eu tenho exemplo, a minha mãe, ela fez fertilização porque ela não pôde engravidar e ela fez todo o processo, mas com o esperma do meu padrasto.
e veio nascer meu irmão. Só que, apesar do pagamento,